Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no canal no YouTube, aqui no nosso podcast. Hoje vamos falar um tema muito importante nesse exato momento que a gente vai estar postando, que a gente vai falar sobre ansiedade, principalmente esse final de ano. O bate-papo aqui vai ser com uma pessoa que conhece do assunto, é especialista. Desde já eu quero pedir para que você nos acompanhe aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe o seu curtir, já manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que é ansiosa, que você conhece que ela é ansiosa, então já encaminhe esse vídeo. E como eu falei que a gente vai falar sobre ansiedade, o profissional que vai conversar com a gente hoje, ele é psicólogo, o nome dele é Michel Matos. Michel Matos, muito obrigado pela tua presença, ter aceito o nosso convite. Fica a câmera aberta aqui para você fazer as suas considerações iniciais, falar um pouco sobre você, deixar as suas redes. Muito obrigado, Laurindo. É muito bom falar um pouco sobre esse assunto, né? É um assunto complexo, né? Um assunto bem importante no mundo que a gente está, né? A realidade do nosso mundo hoje. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre isso, a gente bater esse papo, né? Meu nome é Michel, né? Sou psicólogo, já sou psicólogo há 10, quase 11 anos, né? Chegando em 11 anos de formação. Trabalho na área, assim, de atuação com criança, adolescente, com adulto já há bastante tempo também. Atualmente eu sou psicólogo clínico, então, né, tem a clínica que eu atendo. Não é minha clínica, mas é uma clínica muito interessante, né? Depois a gente pode até comentar um pouco mais, né, sobre essa parte. E novamente, eu atuo com criança, adolescente e adulto, né? Então, fazendo a parte de psicoterapia. Então, eu sou um psicólogo e psicoterapeuta. E estou em formação na área de neuropsicologia. Legal. Então, ainda estou no meio do curso, né? Mas, assim, é uma área muito importantíssima, assim, é interessante demais, que tem tudo a ver com as partes de ansiedade, a parte de depressão, exatamente, a nossa realidade, né? Então, muita procura sobre questionamentos, situações que estão... O pessoal não sabe o que é. A neuropsicologia explica muito isso. E aí é a parte da psicoterapia que a gente trabalha diretamente. Faz um trabalho contínuo. Exatamente. Para iniciar, um ponto de partida inicial, né? A gente ter ali, pode parecer clichê essa pergunta, né? Mas assim, às vezes tem pessoas que realmente têm dúvidas. A gente posta vídeos na internet, eu postei um vídeo falando sobre dor no peito, por exemplo, e a pessoa fala, eu tenho isso, só que às vezes vai conversar com a pessoa, é um sintoma de ansiedade. Então, às vezes as pessoas não sabem o que é ansiedade. Então, ali, o que é a ansiedade? Muito bom. Vamos iniciar, então, interessantíssima essa pergunta. Basicamente, se a gente for pegar de um conteúdo mais superficial, a ansiedade é uma emoção que faz parte da nossa vida e está presente. Então, até certo ponto é natural termos ansiedade, é normal, né? E eu costumo muito utilizar, inclusive na clínica, o filme Divertidamente, né? O 2, é muito interessante aquele filme, ele tem muitas nuances assim que faz esse paralelo com a realidade mesmo, tá? E a ansiedade é aquilo lá, é aquela emoção, né? É bem parecida mesmo com aquela emoção que é extremamente agitada, que não para nenhum segundo, né? E é uma emoção que faz parte da nossa vida, ela tá aqui com a gente, né? Então, nós temos que aprender a entender isso e lidar com isso, porque ela faz parte, assim como as outras emoções. Porém, né, e aí é o detalhe que a gente vai conversar um pouco mais, essa ansiedade, ela pode estar acentuada ou não, assim como as outras emoções também. E aí quando nós começamos a falar sobre, eu me sinto muito ansioso, você é uma pessoa muito ansiosa, é porque essa ansiedade é como se lá no filme Divertidamente a ansiedade estivesse no controle o tempo todo, sim, né? Então é um bom paralelo para colocar sobre isso. A ansiedade em uma pessoa que assim tá todo momento demonstrando agitação, demonstrando preocupação, não consegue parar, sempre tá falando sobre muitos aspectos assim, né, da vida dela, inclusive aspectos futuros e preocupações futuras, eu vou comentar um pouco sobre isso também. A gente pode dizer que a ansiedade está prevalecendo, então a ansiedade está tomando conta da vida dessa pessoa. Basicamente isso, assim, preocupação. Se a gente tiver uma outra forma de definir isso, é preocupação excessiva com
futuro, com situações futuras. Então, pensamento demais assim. E não é o futuro daqui 2 anos, daqui 5 anos. É futuro assim, o tempo todo pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu preciso fazer amanhã. Né? Daqui 2 horas eu tenho um compromisso. E aí, isso gera assim, uma quantidade de cargas emocionais bem difíceis para lidar. Né? Sim. Mas a gente vai detalhar um pouco mais sobre É bom isso. que a gente parte desse princípio, né? Em comum. É isso. Né? E aí a gente começa. A gente tem visto aí as notícias falando sobre o Brasil, país ansioso, o Brasil, país número 1 em ansiedade. O que você avalia? Por que o Brasil, o brasileiro, tem sofrido tanto esses sintomas aí da ansiedade? O nosso país, ele realmente está em primeiro lugar, né? Nas pesquisas e mostrando assim, que é o país mais ansioso. E assim, existem diversos fatores e nós podemos considerar assim, nosso país ele é um país que copia muito o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo que copia, nós vamos perdendo um pouco a identidade. É óbvio, né, por algumas questões históricas, sociais, mas o que isso atinge na questão de ansiedade, Juninho? Que nós não entendemos direito o que nós estamos fazendo. Então as pessoas muitas vezes elas não sabem lidar com aquilo que elas talvez não entendam. Então assim, eu não sei se eu copio uma nova tendência que vem da Europa, uma nova tendência que vem do Oriente Médio ou da Europa. Ou da América do Norte, por exemplo, Estados Unidos, né? E aí, assim, eu não sei o que faço. O que eu faço com isso e como que eu lido? E aí é tanta coisa para lidar que aí nós não conseguimos entender de maneira adequada e aí a gente começa a ficar preocupado, justamente preocupado. E assim, é um detalhe que eu tô comentando, mas tem tantas nuances e o Brasil é muito acelerado. O Brasil é um país acelerado. Por quê, né? Nossa distribuição de renda não é adequada, né? A nossa questão social, né? Nós temos uma grave questão social aí. E aí, então assim, o brasileiro o que tem que fazer, Juninho? Levantar 6, 7 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro para tentar, né, ter recurso suficiente para dar continuidade. E aí chega em casa tarde, tem que lidar com várias outras questões, né? Problemas familiares. Filhos... E aí outras nuances, aí outros detalhes, né? E aí, para descansar, para no outro dia fazer a mesma coisa. Então, assim, sobra tempo para quê? Sobra tempo para descansar um pouco, para ir numa academia, para ter um momento de lazer, para ter um contato com alguma questão cultural, vamos dizer assim. Não sobra tempo. Então, o brasileiro, ele vive acelerado. E essa aceleração na nossa vida, ela acaba batendo muito nas questões emocionais. Então aí a gente não consegue lidar. Então, por exemplo, você passa o dia inteiro e chega em casa, tem suas crianças que estão lá esperando, ansiosas para você ficar com ela, né? 10, 20 minutos que seja. Mas a pessoa tá tão cansada, ela tá tão sobrecarregada de tanta coisa que passou o dia. Aí tem que chegar em casa, tem que fazer uma compra, tem que arrumar isso, tem que fazer janta, tem que lidar com tanta coisa, tem que lidar com a esposa, tem que lidar com outras situações. Tem um aspecto de segurança, né? Você na rua tá todo tempo, não sabe... Isso, exatamente, né? Tem essa questão de segurança também. Assim, a questão financeira, né? Nossa, eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro porque eu tenho que pagar mais conta. Aí a gente faz conta sem precisar e aí depois a gente tem que trabalhar mais para fazer a conta, né? É um pensamento típico do brasileiro, né? Eu consigo pagar se for parcelado 12 vezes. Né? Só que tudo isso gera... Tem imprevistos, né? Isso, e nós não podemos contar com os imprevistos porque justamente são imprevistos, né? Isso gera muito descontrole emocional que atinge muito a ansiedade. Então, em muitos brasileiros, assim, independente de faixa etária ou se é mulher, se é homem ou não, ficam nessa intensidade, assim, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro, como que eu lido com meus problemas, como que eu lido com as minhas situações, e aí isso vai gerando uma carga muito grande e desenvolve as questões de ansiedade, né? A níveis, assim, aí variados, porque aí, né, vai de cada um, da forma que lida, né? Falando sobre essa questão da ansiedade, né, o nosso tema principal, só que a gente verifica que no final do ano, agora, nós estamos aí em dezembro, as pessoas ficam mais ansiosas. Eu acredito que deve ter motivos, sim, mais claros, mas gostaria que... Porque no final do ano as pessoas tendem a ficar com essa ansiedade, é o Natal, é o Ano Novo, as contas que vão vir no começo do ano, né?
Exatamente. O final do ano ele é a funila, né? Vamos dizer assim, ele é um funil, porque chega ali tudo no final do ano e aí a gente faz o que com isso? Então chega no final do ano aquela sensação assim, nossa, o ano foi cheio, o ano foi difícil, foi pesado, eu trabalhei muito. No final do ano, vamos descansar. Né? Assim, em teoria, né? Em teoria mesmo, e é isso. Essa é uma das questões que traz justamente as questões de ansiedade, as respostas ansiogênicas que a gente fala, que é assim, muita gente não vai descansar no final do ano. Muita gente não vai conseguir descansar do final do ano, né? E aí se a gente pega... Não é todo mundo que vai descer. Não é todo mundo que vai descer, justamente. E aí fica aquela pessoa olhando no Instagram o tempo inteiro, todo mundo na praia, mas ela não, né? E é relativo, porque, na verdade, tem muita gente que não tá, né? Tá trabalhando, que continuou, né? E, justamente, você trabalhou 11 meses, 10 meses, né? Aí é relativo também, talvez um pouco menos. Só que existe uma questão já cultural de que final de ano é para parar, é para descansar. Todas as crianças param. Todas as crianças param, férias escolares, né? Todas as escolas param, muitos serviços eles encerram, né? E a maioria das pessoas que não conseguem encerrar, elas estão nessa balança assim, nossa, tá todo mundo parado, mas eu preciso continuar trabalhando. Eu preciso ganhar mais dinheiro, mas eu também queria descansar, já não estou aguentando. O peso do trabalho, Laurindo, é muito intenso quando você se dedica muito e você chega tentando ter uma recompensa, né? Pode ser de descanso, pode ser de ir pra praia, pra ter um momento de lazer, e aí acaba, às vezes, não tendo. Então, isso traz, assim, realmente uma resposta de ansiedade muito intensa. Além disso, vem as mesmas preocupações relacionadas ao próximo ano, né? Então, possivelmente tem pessoas que conseguem, assim, se desligar e dizer, não, ano que vem, deixa chegar lá, né? E aí acaba gerando uma outra questão, né? Que talvez a gente não entre aqui, mas muitas pessoas não. Janeiro vem as contas, né? E aí vem em peso as contas, né? Normalmente vem IPTU, vem IPVA, vem uma série de outras questões, material escolar, justamente. Então, isso traz novamente, assim, além toda essa carga do ano anterior. E aí, o que eu vou fazer com isso agora no final do ano, que está encerrando? Nossa, eu quero renovar tudo. Então, virou do dia 31 de dezembro para o dia 1º, eu quero renovar. Mas aí, em janeiro, tem um monte de outras questões. Várias situações novas e repetidas. E aí, como é que lida com tudo isso? E aí, a pressão interior também, né? E aí, assim, já puxando um gancho para as questões de ansiedade, é assim, o que eu fui este ano, o que eu fiz este ano, e o que eu vou fazer ano que vem. Tem muitas pessoas que estão no automático e continuam no automático. E não posso dizer que é regra, mas os adultos que já estão trabalhando, eles já estão nesse ciclo e a gente acaba indo mais para o automático. Mas não deixa de pensar nisso, assim, o que eu fiz esse ano, o que eu fiz de produtivo, como é que foi, o que aconteceu na minha vida, como é que eu lidei com todas as situações. E aí, assim, não, ano que vem eu quero lidar de maneira diferente. Vai ser tudo novo, vai ser uma reformulação. Mas como é que se reformula tudo se está tudo no automático? Igual eu falei, né? Se você não tem tempo, né? Você está no mesmo trabalho, ano que vem você vai continuar no mesmo trabalho, né? E não estou dizendo que o trabalho não é importante, nada relacionado a isso. Mas como? Como ajustar isso eu vou continuar o mesmo trabalho, minha família continua aqui, eu tenho as mesmas contas, eu tenho a mesma rotina, e aí eu tenho que mudar? Como eu mudo isso? Entende que essa questão entra em conflito, né? No sentido assim, vai continuar tudo a mesma. Como é que eu mudo? Até eu por exemplo, sou enfermeiro. A gente trabalha como enfermeiro. É a profissão também aí que sofre com ansiedade, burnout. Por exemplo, eu vejo colegas enfermeiros às vezes trabalhando, né, em 2, 3 serviços. E aí não sobra tempo para nada. Então, acho que eu, por exemplo, fiz uma opção que às vezes, num determinado momento, baixar o padrão de vida. Eu não vou ter aquele carro, não vou ter aquele estilo, aquelas roupas, não vou ter aquele tênis, porque eu prefiro trabalhar menos, mas investir em qualidade de tempo, saúde mental, né? E aí porque eu sofro a questão de ansiedade.
desencadeio mais questão de doce, a maior cidade desencadeia mais doce. Só que a partir do momento que eu entendi que trabalhar só ia fazer com que eu aumentasse a ansiedade, aumentasse o consumo de doce, e vem o quê? Sobrepeso. Né? São coisas. E vivi, né? E a gente na cidade tá todo tempo, vive, né? A gente fica sempre ali, no caso, pensando, né? E controlando. E igual a gente falou aqui, descer, né? Descer para BC, que tá na moda do TikTok, no Instagram, no Reels. E que é a questão das redes sociais, né? A comparação. Né? As redes sociais traz a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, mas também traz a comparação, traz a ostentação, como lidar, que às vezes, por exemplo, eu, por exemplo, já passei por isso, que às vezes a pressão da sociedade quer te impor, você já tem que estar já assim, você já tem que estar com um carro tal, numa casa em tal lugar, uma casa ali, normalmente como assim? Porque por conta das redes sociais, a pessoa sente essa pressão. Como lidar com essa pressão assim externa? Sim, já existe uma pressão anterior, né? Então, já existe uma pressão da família, já existe uma pressão das pessoas em volta de que você tem que desenvolver, ficar bem, né? E aí essa pressão de rede social que você está comentando é uma pressão interna mesmo. Porque assim, a rede social, ela apenas posta, né? Não tem as pessoas falando você tem que ser assim, 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 né? Apenas está lá, postado. Então quem faz essa pressão somos nós, né? Então é um reflexo. E é interessante que você colocou isso, porque nós passamos muito tempo nas redes sociais e esse tempo é um limbo. O que é um limbo? Quanto tempo você consegue considerar? Quanto tempo você fica rolando aqui, né? Isso geral, assim, todas as pessoas. E tudo bem, né? Não tô colocando ainda no aspecto de crítica, de algo ser negativo, mas assim, nós vamos rolando, e claro, nós temos esse direito e em partes é interessante, né? Então, você trabalhou o dia inteiro com a cabeça pesada, que você chega e no final do dia, o que você quer fazer? Quer descansar, quer relaxar, né? E o aparelho celular, as redes sociais, é uma forma de você descansar, meio que se desligar mesmo, assim. Não precisa de muita atividade cerebral para você ficar, né, rolando ali, vendo vídeos, dando risada. Inclusive, é interessante porque é muito divertido, né? Então, tem coisas, assuntos, né, muito importantes pra gente ver ali. Se for apenas para dar risada, já é válido. Só que qual que é a questão? Você passar 1 hora, 1h30, e aí já começa a ter um aspecto disfuncional. O que é? Você poderia colocar o seu tempo em fazer outras atividades, mas você está ali, né? E aí, ainda não estou comentando das outras atividades, mas apenas disso. Quanto mais você procura, mais o seu cérebro se adapta, mais você se adapta a entender que, assim, aquilo ali é bom, é suficiente para você. Mas aí, como eu disse, é um limbo. O que é um limbo? Não tem nada. Então, assim, de produtivo, de interessante, de hobby, de aprendizagem, de exercício físico, né, de questões culturais. Eu não estou dizendo para você, por exemplo, que você olhar um vídeo no YouTube sobre um assunto interessante, específico, que gosta, que pode te trazer um aprendizado. Não é isso. É apenas passar tempo, né? Podemos passar tempo. É interessante, é importante nós termos essa desligar, sabe? Mas não ficar, né? Mas com equilíbrio. Porque aí, quanto mais conteúdo você fica no limbo e você vai consumindo, o que é este limbo? Sem nada para pensar, sem nada para entender, sem nada para aprender. Se a gente não tem nada para fazer, o que vier, nós estamos consumindo. E aí, sim, até te pergunto, mas perguntando pro pessoal também, né? Você tá fazendo alguma crítica, por exemplo, social, uma crítica interessante, quando você tá vendo um vídeo de engraçado? Às vezes não. Beleza, só que aí daqui a pouco você tá vendo um vídeo que é sobre um assunto, mas também não vai fazer crítica. Aí você não vai pensar também sobre isso. Porque você não quer, você tá cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, então você apenas vai relaxar. Então aí você vai ver o vídeo daquela pessoa que desceu pra praia com um carro, né? Que tá relaxando. A crítica que você vai fazer é de você mesmo, interno. Por que eu não tô assim? Porque dificilmente você vai fazer uma consideração. Não, peraí, essa aqui é uma outra pessoa, essa aqui tem uma outra realidade. Outro ponto de partida. Isso. O trabalho, assim, é completamente diferente do meu. E aí nós começamos a internalizar
aspectos que não são nossos, características que não são nossas. E aí você começa a ficar ansioso, porque você começa a... Não, mas espera aí, eu também tenho que estar assim. Aí você vê um vídeo de uma roupa, né? Aí, assim, propagandas e propagandas de roupas, né? Enfim, produtos em geral. Aí você começa, nossa, por que eu não tô assim? Mas era apenas um momento para você relaxar. E aí, novamente, uma pergunta que eu faço para você e pro pessoal. Que horas você para? Que horas que a gente para? Porque tem hora que a gente tá aqui. Quando você vê, assim, você não consegue parar, né? Fica aquele... Ainda mais falando TikTok, né? Sim, você aperta também. pra sair, ele dá outro vídeo, né? Porque você tem que apertar 2 vezes pra sair, né? Exatamente. Aí ele sai. Exatamente. Então, assim, as redes sociais... E por que eles fazem isso? Porque para eles é extremamente funcional, é vantajoso, é importantíssimo. E tudo bem, é o trabalho deles, né? Quem formulou... exatamente. Né? E tem a questão de padronização de assuntos. Então, se você pesquisar um assunto, aí vem uma enxurrada de assuntos daquele. E aí, assim, vai te trazer uma nova sobrecarga. E às vezes, assim, você tá precisando saber tanta informação sobre aquele assunto... Às vezes, se você pesquisou só uma vez, para você entender alguma coisa, você não precisava saber mais, mas eles te forçam. Então, né, as redes sociais são assim. E não, de novo, assim, eu não estou colocando que é negativo mesmo, mas quem que tem que fazer esse controle somos nós. Às vezes você tem curiosidade, lançou um carro, você procura o carro ali, só para saber como que é o carro, né? Aí daqui a pouco começa a aparecer uma pessoa que tem o carro, começa a fomentar isso, um exemplo, né? Sim. E tudo bem, porque nós somos adultos, né? Os adultos, vamos colocar assim, né? Adolescente, adulto que já tem compreensão. Temos que fazer essa reflexão, assim, não, peraí, não tenho esse carro, não vou comprar esse carro e tá tudo certo, né? Não vou trazer pro lado emocional. Mas são tantos detalhes, tantas nuances, assim, de situações, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sobrecarregando a nossa parte emocional, justamente. Sim. E aí vai sobrecarregando a parte ansiosa, né? Porque a gente não tá pensando em nada. Sim. Eu acho que um pouco você falou, mas você pode agora enfatizar, né? Pensando assim, como eu, assim, dicas práticas que eu possa tomar no meu dia a dia. Acho que uma das coisas já foi falado, mas pode enfatizar. E como a família, que vê alguém que está ansioso, às vezes passando muito tempo em rede social, tendo esses sintomas de ansiedade, principalmente no final de ano, como que ela pode chegar assim na pessoa para tentar ajudar? Tá, legal. É importantíssimo você ter algumas condições práticas. O que é comportamento? Você agir mesmo, tá? Então, assim, quando você percebe que você está passando muito tempo... vamos começar a falar de rede social, que a gente já está comentando, né? Tô passando muito tempo. Então, comece a ter um comportamento prático de deixar o telefone, por exemplo, longe de você. Claro que você vai lembrar do telefone em alguns momentos, mas ele está longe. Já é um primeiro passo, tá? Não é porque você não precisa, mas é porque às vezes precisa ficar longe do telefone, né? Não é isso que determina a nossa vida, não é as redes sociais, né? Então isso é importante. Tem momentos que precisa mesmo, você está ali resolvendo algumas questões, mas, por exemplo, a criança pediu tua atenção. Isso, né, falando de pais e filhos, deixa o telefone lá no outro ambiente, porque a criança está pedindo sua atenção. Então, sim, tenta focar. E a criança não vai pedir sua atenção durante 4 horas seguidas, sabe? Incansavelmente. A criança não faz isso, né? Por algum tempo, por um período. Daqui a pouco ele já se satisfez com a sua atenção, né? Mas esse é um detalhe, né? E outras questões, Laurindo, importantíssimo ter momentos de prática de atividades físicas, sabe? Exercícios físicos. E desde, assim, os mais simples, os mais básicos, vamos citar, por exemplo, caminhada, que é a coisa mais simples que tem de atividade física em si. Mas também, assim, aí todas as outras práticas mesmo, não necessariamente esportivas, mas de atividade física. Por quê? Os médicos estão cansados de dizer isso há milhares de anos, assim, desde sempre, né? E aí, assim, algumas outras áreas da saúde também acabam enfatizando isso aí, o quão importante é uma prática de atividade física. Mesmo que for apenas uma caminhada, né? Vamos colocar essa da mais simples. Claro que aí tem as nuances aí de cada um, os detalhes, às vezes as pessoas com dificuldades, né, de caminhar, alguma questão assim. Atividade que gosta e que consegue fazer, né? Isso. Mas assim, tem uma série de atividades possíveis hoje, vamos citar a nossa cidade, mas
Brasil inteiro é possível. Tem as academias ao ar livre, que assim, não é uma academia de treino, de alta intensidade de treino, mas é uma atividade física, né? Alongamento, então qualquer tipo de atividade física. E assim, eu como psicólogo, né, não sou fisioterapeuta, não sou nenhuma área da parte física. Mas assim, eu sempre trago para todas as pessoas que eu atendo, todas as pessoas que eu estou avaliando, quem eu posso, né, trazer quão importante é essa parte de atividade física. Assim, nós não temos a noção de correlacionar o que a atividade física pode fazer para o nosso bem emocional, para tratar a ansiedade. Mas assim, atividade física é um ansiolítico natural. Naturalmente, a atividade física vai combater os aspectos ansiosos da nossa vida. Isso é normal. Né? E até neurologicamente falando, né, como eu estou estudando, tem uma causa direta nisso, assim, o que os hormônios conseguem fazer com a nossa área emocional se nós praticarmos atividade física, né? Então, quem fica num quarto fechado durante muito tempo, os hormônios eles não estão em produção, em alta produção. Precisa sair de casa, precisa dar uma volta no quarteirão, vamos pegar coisa mais básica, sabe? Né? E aí você comentou assim de algumas outras questões, por exemplo, de familiares, né? É sempre importante, assim como um psicólogo faz, mas eu dou essa dica para as pessoas, não focar no problema diretamente em si. Ah, você é um transtornado? Ah, você tá com ansiedade aí, você, né, não tá legal. Porque a gente tende a focar nisso. Então, quando tem alguma pessoa com uma dificuldade, os familiares geralmente eles acabam puxando mais para esse lado assim negativo, vamos dizer, traz uma culpabilidade sobre aquele problema. Só que aí o que isso vai ajudar na resolução do problema da pessoa? Às vezes a pessoa vai sentir mais culpada, mais pesada sobre isso. Então sempre quando a gente entender um pouco assim, peraí, tem alguma dificuldade com aquela pessoa, o que eu posso fazer para ajudar? Nossa, é alguém da minha família, é um sobrinho, um primo, né, uma tia, enfim, um filho. Trazer essa pessoa assim de uma maneira mais afetuosa, assim, o que está acontecendo? Você está vendo que tem alguma questão aí importante que tá te incomodando? Você está em sofrimento? Né? Essa é uma pergunta assim, você está sofrendo? Tá chato isso? Tá chato. Chato é uma palavra assim que é interessante. Essa parte da tua vida não tá meio chata, não tá meio esquisita? O que a gente pode fazer para tentar ajustar isso, para tentar melhorar isso? Né? Se eu posso te ajudar, vamos comigo ali, né? Então assim, qual que é a dificuldade das pessoas saírem para caminhar quem nunca caminhou? Eu não vou fazer isso sozinho. Não tem motivação nenhuma. Não tem interesse nenhum, né? E realmente não tem. Mas não é diferente se alguém tá junto? Vamos lá, eu vou com você. Junto. Isso, incentivar. Parceiro. Vamos fazer alguma coisa que você gosta. Aí eu não gosto de caminhar. Tá bom, mas você gosta de fazer alguma coisa em algum lugar? Gosto. De vamos lá. Dançar, perfeito. Fazer um alongamento, fazer uma hidroginástica, uma natação, ou apenas sair para ir a algum lugar que gosta, sabe? Não tá fazendo uma caminhada de 30, 40 minutos, 1 hora, mas está saindo de casa, já é importantíssimo. Já é um pontapé, né? Já é um pontapé. Já quebra uma barreira, né? Quebra uma barreira inicial. Exatamente. E pensando assim, como uma pessoa, né, tá passando por ansiedade, ela começa ali a verificar que realmente aquilo ali tá passando do limite. A que ponto ali que eu até aqui eu acho que eu consigo sozinha, não, até aqui eu preciso de ajuda de um profissional, um psicólogo, né, por exemplo. Quando, sendo bem direto, tá? Como você começa a ter não sofrimento especificamente, mas um sofrimento, a gente pode dizer, nas áreas da tua vida, mas quando as coisas não estão funcionando de maneira legal, adequada, tá? Então, assim, o meu trabalho está sendo afetado porque eu não tenho mais uma dedicação, não tenho mais um funcionamento interessante no meu trabalho, e aí algumas áreas estão sendo afetadas. E aí você, talvez, às vezes não perceba, mas quando as pessoas começam a perceber. Então, assim, seu desenvolvimento no trabalho já está aquém daquilo que você era, né? E às vezes você mesmo percebe, né? Nossa, eu consegui fazer tanta coisa, agora, nossa, por que eu não estou conseguindo fazer mais, né? Mas no trabalho, mas na área social,
né? Então, assim, nas relações. Eu já não quero mais sair com aquele grupo de amigos que eu saía toda sexta-feira, todo sábado. Eu tinha um grupo de amigos que era muito legal. Eu já não me sinto tão animado para ir. Aí você começa a perder o interesse, né, nessa área social, perder o interesse em atividades que antes você tinha o interesse. Então, quando começa a atingir as áreas da tua vida, e assim, de maneira geral, né? Aí na área familiar, na área de hobbies, de outros interesses também, assim, aí a gente coloca também a área espiritual, por exemplo, que faz parte, né, da vida das pessoas. Quando você começa a perder o interesse, e aí começa a atingir, por quê? Porque você se sente cansado, você começa a se sentir desanimado, aí tem os efeitos físicos, que são os sintomas, né, de ansiedade, dores, assim, que... à primeira vista não tem nenhuma motivação, né? Não tem nenhuma questão física mesmo, fisiológica, vamos dizer assim, não tem nenhum problema. Então, a gente pode citar as crises em si, que causam dores no peito, falta né, aquela dificuldade de respirar, falta de ar que a gente fala, né? Taquicardia, né, também, coração batendo muito forte, muito acelerado. Né? Tem muitos casos, por exemplo, que as pessoas estão em crise de ansiedade, é um exemplo, que fica assim, começa a sentir algumas tonturas, algumas náuseas também, sabe, por causa disso, suando frio, então, né, a mão tremendo. Então são vários sintomas que são de crise, mas se isso começa a perdurar e aí começa a atingir as outras áreas, já é um sinal, assim, já é uma luz que você já pode procurar, mas não precisa chegar a isso. Então, quando a pessoa começa a entender que alguma área está sendo afetada porque eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo legal, tá? Eu estou cansado, né? As minhas emoções, elas estão me afetando tanto que todos os dias, né, alguma coisa está acontecendo e eu não estou dando conta de lidar com isso. Já é um indicativo muito forte de que, alguma coisa está acontecendo. Talvez você já esteja com alguma ansiedade aí, né? E aí, a gente não entrou muito nessa parte, Juninho, mas o que acontece? A ansiedade, ela tem os graus, né? Os níveis, assim, né? E eu não preciso detalhar os níveis, mas assim, só pra gente entender de uma maneira geral. Todo mundo tem ansiedade, tranquilo. Só que começa a perpassar isso, começa a intensificar demais, o nível vai subindo. Não significa que tem um transtorno de ansiedade, né? Mas pode ir aumentando, pode chegar em níveis muito altos, a ponto de ter crise de ansiedade, que é o que eu estava comentando agora, né? As pessoas sentirem muitas dores, ter uma reação muito intensa, né? Aí, assim, tem outras... a pessoa chora muito, a pessoa está num lugar, tem que sair daquele lugar, assim, de maneira... tá tão intenso aquilo que tem que ir na hora, né? Não tem como lidar com isso e não sair dali. E aí, para chegar no nível de transtorno, se todas essas situações, essas características que eu comentei, o nível de ansiedade é tão grande que perpassa, assim, meses da vida da pessoa. Meses. E tem muita gente que passa meses assim, viu? E sem... Realmente, você tem nenhuma noção, assim, eu só tô mal, tá tudo ruim na minha vida, mas eu tô indo. Vai lidando, ninguém percebe, né? Por isso que é um bom indicativo. Quando você entende que alguma coisa está te incomodando tanto, que está te trazendo prejuízos funcionais, vamos dizer assim, prejuízo de lidar com as pessoas, prejuízo de trabalhar, prejuízo de frequentar lugares, ir a lugares que você gosta, entre alguns outros prejuízos, você já é um indicativo, assim, importantíssimo para eu preciso de ajuda. Eu preciso identificar isso que está acontecendo para ver se eu posso melhorar. Né? Bom, eu acho que nosso assunto sobre ansiedade, né? Primeiro momento fica por aqui. Às vezes você aí tiver o interesse de saber mais, a gente pode trazer novamente aqui, Michel, conversar mais. Você pode colocar, se você tiver alguma pergunta, às vezes trouxe alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários e aí uma próxima oportunidade a gente pode conversar mais. Mas foi muito importante. Aqui é um ponto de partida, né? Você aqui entender o que é ansiedade, quais são os fatores, né? O que traz, como lidar inicialmente e quando procurar ajuda. O mais importante é saber quando procurar ajuda. Né? Em qualquer momento. A gente sabe, às vezes, quando procurar ajuda, quando está doente.
fisicamente. Quando tô com gripe, quando tô com uma dor ali que não é habitual, mas ali na parte mental, às vezes as pessoas têm ali algum sintoma e às vezes é difícil, às vezes, a pessoa entender. Não, eu preciso procurar ajuda profissional, de um psicólogo, porque no Brasil, hoje em dia, claro, esse tabu tem se quebrado bastante, mas procurar ajuda de um psicólogo, antigamente era, digamos, a pessoa estava maluca. Vamos dizer claramente que, infelizmente, era assim. A gente tem que colocar. E aí, com a vida também, a gente sempre fala, a vida da tecnologia também ajudou nisso. As pessoas saberem, não, psicólogo não é só quando você está com um transtorno mesmo de uma crise. É para que você não chega nisso, né? E aí, a gente está tendo o Brasil está tendo essa consciência, né, disso. Obrigado aí pela presença mais uma vez, agradeço aí. Se quiser deixar suas considerações, deixar suas redes, as pessoas possam procurar, as pessoas gostou de você é aqui da região, né? Estamos falando da cidade de Londrina, às vezes você é da região, quer conhecer, então o espaço está aberto, quer conhecer mais sobre o Michel. Muito obrigado, Laurindo. Assim, é importantíssimo a gente falar sobre isso, então você ter aberto esse espaço, né, trazendo esse conteúdo é interessantíssimo, tá? Então, obrigado novamente. Me coloco à disposição sempre que, né, se achar interessante, se tiver alguns outros assuntos, a gente pode bater esse papo, né? E convidar o pessoal também, né? Aproveitar, trazer, assim, algumas considerações em relação a isso, gente. Se vocês estiverem percebendo qualquer questão que está difícil de lidar, não necessariamente precisa ser um problema intenso para que você entenda, agora eu tô com essa dificuldade, eu tô doente, né? Vamos colocar assim, né? Tá doendo, agora eu vou procurar o médico, né? Se é importante, vamos frisar bem isso. Se essa situação que você não tá conseguindo lidar é importante para você, por que não procurar ajuda se você não tá conseguindo lidar sozinho? E faça essa pergunta, né? Eu tô lidando com isso há quanto tempo e não tô conseguindo lidar sozinho? Se eu não tô conseguindo lidar sozinho, então por que não, né? Tentar entender um pouco mais, né? Nós podemos fazer isso. Não quer dizer que você tá com um transtorno, que você tá com uma deficiência, nossa, que você é louco, né? Igual antigamente as pessoas falavam, nem gosto de falar essa palavra. Mas por que não procurar para compreender um pouco melhor o que eu tô sentindo, para tentar lidar melhor com isso, né? Então, não necessariamente estar doente. E qualquer sintoma presente de ansiedade, tá doendo, eu já fui no médico e o médico fala, tá tudo bem, né? E às vezes o médico, ele indica. O médico já fala assim, ó, tá tudo bem, os seus exames estão ótimos, não tem alteração nenhuma, mas você precisa procurar um psicólogo, porque é importantíssimo isso, né? Então, assim, eu me coloco à disposição também, óbvio, né? Meu trabalho, eu atendo aqui em Londrina, tá? Atendo na clínica, no Espaço Interpsi, né, que é a nossa clínica, posso deixar os contatos e tal. E eu atendo lá presencialmente, mas também atendo online. Quebra a barreira, né? Isso, exatamente. Assim, atendemos pessoas do mundo inteiro, né? Hoje é muito, muito interessante isso. Então, me coloco à disposição, sim, né? Pode me procurar. Meu Instagram, ele é um Instagram pessoal, né? Mas está aberto, né? Então, todos podem acessar. Tem só conteúdos da minha família, vamos dizer assim, mas fiquem à vontade, né? É Michel GR Matos. Né, fique à vontade, tem o Instagram né? da clínica, né, então? E tem o Instagram, isso, perfeito. E tem o Instagram da clínica, Espaço Interpsi, né? Nós estamos há 2 anos com esse espaço lá, é uma clínica multiprofissional, é um lugar excelente, tá? Muito interessante. Vocês estão convidados, né? Vocês estão convidados também, beleza? A conhecer lá. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Então a gente fica por aqui. Como eu falei, se inscreva no canal novamente, né? Clique no gostei, manda esse vídeo para quem você acha que deve mandar, né? Às vezes você, já sei que eu vou mandar para tal pessoa, vou mandar, pode mandar. Ou para quem você acha que não deve mandar também, às vezes elas têm outra pessoa para mandar, então manda para todo mundo, beleza? E segue a gente em todos os nossos canais, a gente fala das redes sociais, mas também estamos nelas. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, Enfermeiro Laurindo nas todas as redes sociais, beleza? Obrigado.